O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a clamar por ajuda internacional. Na última sexta-feira, em encontro com líderes ocidentais, pediu não apenas o fornecimento de armas de longo alcance, mas também a autorização para que estas armas possam ser utilizadas diretamente contra alvos no interior da Rússia. Aqui na Venezuela, o líder oposicionista ao regime de Nicolás Maduro, Edmundo González, recebe asilo político na Espanha e, dessa maneira, consegue fugir não apenas da Venezuela, mas também do risco de prisão. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas ligados às atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe. Me acompanhe aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, hoje é domingo, dia 8 de setembro. Na sexta-feira, dia 6, ocorreu lá na Alemanha um encontro entre líderes ocidentais, líderes de países que estão dando aí suporte e apoio à Ucrânia. E nesse encontro, o Zelensky esteve presente e mais uma vez pediu por ajuda internacional no combate aos russos. Dá uma olhada. Zelensky aumenta a pressão sobre aliados para envio de mais armas à Ucrânia. O presidente ucraniano está na Alemanha para participar de cúpula militar. Então vamos relembrar aqui, pessoal. Há cerca de 2 semanas, a Rússia, por vários dias consecutivos, fez pesados ataques utilizando os mísseis e drones contra praticamente todo o território ucraniano. E aí a Ucrânia não demonstrou uma grande capacidade de se defender desses ataques. Ainda que tenha utilizado ali alguma força de autodefesa, alguns mísseis, alguns drones e até mesmo os caças F-16, as forças bélicas ucranianas demonstraram não estarem equipadas o bastante para resistirem e suportarem ataques dessa envergadura. Então daí a motivação principal de mais esse pedido de ajuda do Volodymyr Zelensky. Aqui, por exemplo, 2 falas importantes dele para a gente refletir. Vamos dar uma olhada. Ele começa agradecendo, né? Estou grato a todos os parceiros pelo fato de que a cúpula da OTAN em Washington, essa cúpula foi realizada agora no meio do ano na capital dos Estados Unidos. Segundo ele, essa cúpula foi marcada por decisões sobre defesa aérea para a Ucrânia. Contudo, muitos sistemas ainda precisam ser entregues, então aí ele já começa a cobrança. Aqui ele prossegue, ó. Precisamos ter essas capacidades de longo alcance não apenas no território da Ucrânia, ou seja, não apenas para serem usadas na defesa dos territórios ucranianos invadidos pela Rússia, mas também no território russo, para que a Rússia, segundo ele, esteja motivada a buscar a paz. Então, Zelensky julga ser necessário o aumento desse poderio bélico ucraniano para forçar também os russos, em algum momento aí, a desejarem negociar a paz. Disse ele em uma reunião do grupo Rammstein, de cerca de 50 nações que fornecem armas para Kiev. Então está claro aí, mais uma vez, o desejo, o pedido do governo ucraniano. Porém, ainda que ele tenha clamado, ainda que ele tenha aí colocado as justificativas para esse pedido do aumento do envio de armamentos, isso não parece ter sido bastante para convencer os aliados ocidentais a fazerem isso que tem sido pedido por Zelensky. Dê uma olhada aqui na sequência, ó. Zelensky não convence aliados a ajudarem a Ucrânia em ataques dentro da Rússia. Começo aqui, ó, com a fala do representante da Alemanha. A argumentação não comoveu o anfitrião, o ministro da Defesa alemão, o Boris Pistorius. Segundo ele, nada muda na proibição de emprego de armas de seu país contra alvos fora de áreas fronteiriças russas que oferecem perigo à Ucrânia. O envio dos sofisticados mísseis de cruzeiro Taurus, por exemplo, nem pensar. Então, o que ele deixou claro mais uma vez? Que as armas que têm sido fornecidas, nesse caso pela Alemanha, podem ser utilizadas pela Ucrânia apenas para defender o seu próprio território, mas não para atingir alvos para além das fronteiras da Rússia, ou seja, proibição total de atingir alvos no território russo. No mesmo caminho foi o representante dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, que é secretário da Defesa daquele país. É inclusive esse moço que aparece aí na fotografia ao lado do Zelensky. Olha só aqui, ó. Ele disse que seus mísseis não fariam diferença, ou seja, os mísseis americanos não fariam diferença contra alvos muito distantes da fronteira ucraniana.
Então, ele quis dizer o seguinte: além de nós não autorizarmos que estes mísseis sejam usados contra o território russo, mesmo que autorizássemos, eles não fariam diferença contra esses alvos muito distantes. Por quê? Porque para isso servem os drones domésticos já empregados por Kiev na Rússia. A Ucrânia tem desenvolvido aí, de uma maneira muito satisfatória, inclusive, muito veloz, vários tipos de drones, aquáticos, terrestres e também aéreos, que têm sido usados em ataques contra alvos no interior da Rússia. Então, Lloyd Austin diz que é necessário que a Ucrânia continue fazendo uso desses equipamentos fabricados por eles mesmos. Lógico, fabricação ucraniana, mas com todo o apoio tecnológico e logístico do Ocidente. E aí essa fala do Lloyd Austin, ela inclusive tem amparo nos fatos, porque no último dia 1º, domingo passado, a Ucrânia fez um forte ataque utilizando principalmente drones contra diversas regiões no interior da Rússia. O mapa aqui consegue mostrar exatamente a amplitude desses ataques. A manchete diz, do dia 1º de setembro, uma semana atrás. Ucrânia lança um dos maiores ataques contra a Rússia desde o início da guerra. Aqui você percebe, foram atingidos alvos não apenas na região de Kursk, aquela região que os ucranianos invadiram há cerca de um mês, mas em várias outras regiões da Rússia, inclusive aqui nos arredores da capital russa, nos arredores de Moscou. Moscou afirmou nessa ocasião, afirmou ter derrubado 158 drones que sobrevoaram 15 regiões do país, incluindo a capital. Não houve relatos de vítimas fatais. Aparentemente, os alvos eram principalmente a infraestrutura de refinarias da Rússia e, portanto, felizmente, não há relatos de vítimas fatais, ainda que alvos civis tenham sido atingidos. Essa fotografia, por exemplo, é de um prédio residencial na região de Kursk, ali próximo a Belgorod. Beleza? Então fica claro mais uma vez, pessoal, que os países ocidentais, ao mesmo tempo que estão dando sustentação à Ucrânia e estão garantindo até aqui a sobrevivência da Ucrânia na guerra contra a Rússia, esses mesmos países limitam o fornecimento, o apoio militar aos ucranianos, temendo que uma escalada desse apoio, um aumento desse apoio, possa fazer com que a guerra ganhe uma dimensão maior do que já possui, talvez instigando os russos a fazerem uso das tão temidas armas nucleares. Então, por isso, o apoio ocidental ele vai até a página 2, né? A partir da página 2, esse apoio já é bem mais limitado. Beleza, beleza? O que você pensa sobre isso? O Ocidente age corretamente ao limitar o apoio aos ucranianos? Deixa aí nos comentários. Seguindo aqui, pessoal, vamos avançando. Na Venezuela, fato importantíssimo na noite do último sábado. Esse senhor aí, Edmundo González, que foi quem disputou a presidência contra Nicolás Maduro no pleito realizado no final de julho e que se declara vencedor, né? Ele acusa o Maduro de ter fraudado o resultado das eleições. Ele tinha um mandado de prisão expedido pelo Ministério Público venezuelano na semana passada. E aí ele já estava há vários dias refugiado na Embaixada da Espanha e ontem o governo espanhol concedeu a ele o asilo político. Olha isso aí. Opositor González, alvo de mandado de prisão, deixa a Venezuela e busca asilo na Espanha. Principal rival de Maduro nas eleições, o ex-diplomata é acusado de conspiração, usurpação de funções, instigação de rebelião e sabotagem. Então, por conta de todas essas acusações, foi expedido na Venezuela um mandado de prisão contra ele. E aí ontem, depois de negociar com o governo espanhol, ele recebeu esse asilo. Ele deixou ontem a capital venezuelana Caracas a bordo de um avião da Força Aérea Espanhola e rumou para Madrid. Logicamente que a Venezuela, as autoridades da Venezuela sabiam, desse deslocamento dele da Embaixada da Espanha até o aeroporto e optou por não fazer nada para evitar um problema ainda maior, nesse caso aqui, com a Espanha. Então, vamos dizer assim que a Venezuela, o governo de Maduro, deixou que ele fosse embora, temendo um acirramento da crise diplomática, nesse caso com a Espanha. Beleza? Certamente agora é bem possível que ele jamais volte à Venezuela. Afinal de contas, ele tem 75 anos,
já não é nenhum jovenzinho mais, e nada indica que Nicolás Maduro vai deixar o poder tão cedo. Gostemos disso ou não gostemos disso. Então acho que foi a despedida do González da terra natal dele, da Venezuela. Ainda sobre Venezuela, chegamos aí ao segundo dia que policiais venezuelanos estão cercando a embaixada argentina lá na Venezuela. Eu dei os detalhes sobre esse episódio no vídeo de ontem. Caso você não tenha assistido, assista por gentileza para você ficar por dentro disso aí. Mas resumidamente aqui, ó, a situação não mudou. Ainda que a polícia esteja cercando o local, a embaixada não foi invadida e o Brasil já disse que vai continuar representando os interesses argentinos por meio daquela embaixada enquanto não for delegado essa função para outro país. Aqui a nota emitida ontem pelo Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. De acordo com o que estabelecem as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e relações consulares, o Brasil permanecerá com a custódia, ou seja, com a representação e defesa dos interesses argentinos, até que o governo argentino indique outro estado, ou seja, outro país aceitável para o governo venezuelano, para que possa exercer as referidas funções. Então, o Brasil segue representando a Argentina lá na Venezuela. Isso implica em dizer que, caso a polícia venezuelana invada a embaixada argentina para prender os 6 opositores que lá estão, eles estarão violando não apenas a Argentina, mas também o Brasil, o que pode, caso ocorra, deflagrar aí uma crise diplomática sem precedentes aqui na América do Sul, envolvendo não apenas a Argentina e Venezuela, mas também o Brasil. E aí o governo argentino ontem se manifestou também. A República Argentina expressa o seu reconhecimento à irmã República Federativa do Brasil pela representação dos interesses argentinos na Venezuela. Até aqui, portanto, a Argentina segue contando com o apoio brasileiro na defesa, na proteção e na representação dos seus interesses lá na Venezuela, já que a Argentina e Venezuela não têm mais relações diplomáticas desde que Nicolás Maduro, depois das eleições, rompeu com essas relações. Afinal de contas, o governo Javier Milei não o reconheceu como vitorioso nas últimas eleições. Pelo contrário, reconheceu sim o opositor a ele, o Edmundo González, que eu te mostrei há instantes. Beleza, meu povo? Então é isso aí. Espero que você tenha compreendido mais esses temas e gostado de mais esse vídeo. Se sim, deixa seu like. Se não, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!